Pode ir? Pode. Isso aqui é uma brincadeira de Mangaratiba aqui que a gente... sacanagem tá ali na areia ali, Aí, vou lá agora, aí, ó. maneira ali, ó. Sai daí, Buiú. Aí, Buiú. Mostra aí, Paulinho. Mostra aí, pai. Deixar aí. Frente, porra. Eita. Tá cheio aqui. Eita, porra. É o Meia horinha só, meia horinha. É, fazer o quê, né? É o poder, né? Né, Buiú? Faz a careta lá, Buiú. Olha, Buiú. Olha, Buiú, pra cá, Aí, Buiú. Aí, roubalinho. Ô, roubalinho. Brincadeira, meu. Manda esse vídeo pro Paulinho, vamos mandar pro Paulinho. Tá vendo? Vamos mandar. É meu parceiro, mas eu gosto dele. Tá aqui, né? Aí. Brincadeira não, tem de tudo. É, variedade. Fora o que distribuiu pra comunidade. O Buiú. E o Buiú correndo? Ah, é pra terminar, o Buiú correndo. Buiú. Ai!